Olá, meus amados, olá, minhas amadas, meus queridos, meus irmãos, em Cristo Jesus, vocês que estão espalhados por toda parte da terra, nações, povos, línguas, culturas e raças. Quero falar a vocês a respeito da palavra de Deus, vós que têm de linguagem portuguesa, espanhola, inglesa. Quero falar para vocês da verdade da palavra de Deus neste momento. Que Deus possa iluminar o teu coração. A verdade de Deus não pode ser omitida, ser ocultada. Ele disse para Isaías, o profeta, a minha palavra vai e não volta vazia. A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, mais penetrante que uma espada de dois gumes, para discernir os pensamentos, os corações e intenções da mente do humano. Deus revela, Deus conhece, Deus é o Criador. Ele não é criatura, não é um igual a nós, que conhece o teu coração, conhece a tua vida. E é a verdadeira mensagem da graça, da dispensação da graça de Deus, como tem frisado nesses estudos sequenciais. A verdade de Deus oculta em 2000 anos, a mensagem paulina de apóstolo Paulo, ocultada, omitida, escondida por teólogos, mestres, homens inconstantes, iletrados, letrados, que tentaram abafar a mensagem da graça. E hoje Deus quer mostrar para você esta mensagem e quero passar para você. Mas peço, antes de tudo, que você possa compreender em oração esse mistério de Deus revelado ao apóstolo Paulo e àqueles que Deus tem revelado. Eu sou José Maria, nosso canal, o Pregador da Cruz, subtema Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Peço a você também que você nos ajude em nosso canal, se inscrever no nosso canal e também dando o seu like, um like grande, para que nós possamos atingir pessoas no mundo todo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos lá então. Quero passar a respeito da palavra de Deus, a mensagem de Paulina, a mensagem do apóstolo Paulo. Não foi membro dos 12 apóstolos, não fez parte da escola de São Jesus na terra, no ministério de 3 anos, não caminhou com São Jesus por toda Jerusalém, Israel e regiões adjacentes, não foi discipulado aos pés de São Jesus Cristo. Como judeu, ele disse, judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, nascido debaixo da lei, para a lei foi irrepreensível, corretíssimo. Ele teve a sua experiência com São Jesus, não com São Jesus em terra, no ministério com São Jesus, Jesus Cristo o homem, não. Ele teve a experiência com São Jesus, já ressuscitado, Senhor da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. No momento que ele encontrou com o Senhor Jesus, foi num facho de luz que o Senhor Jesus apareceu para ele, no deserto de Damasco, e lá ele então teve esse encontro com o Senhor Jesus de maneira traumática, pesada, da qual ele caiu do animal, em terra, ficou 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber e sem enxergar, até que Ananias, um discípulo do grupo de São Jesus, dos apóstolos, foi até ele, enviado por Deus até ele, então fez ele recobrar a vista, foi batizado e dali saiu para o mundo, para as nações pregar o evangelho que ele recebeu. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala na sua carta, 2 Coríntios, que se o homem, esse tal homem, que seria ele, fora do corpo ou no corpo, não sabe, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céus para ouvir palavras inefáveis. Ele fala assim, tal homem, não sei, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado ao paraíso para ouvir palavras que o homem não é lícito falar, porque são palavras espirituais, é a linguagem celestial, a linguagem de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a linguagem dos anjos. Então, mas ele trouxe uma mensagem do Senhor Jesus para a terra, para as nações entender essa mensagem. Então, essa mensagem, ele fala que, primeiramente, ele queria mostrar para o povo de Israel que o Messias que eles creram no passado, que os ancestrais, as gerações passadas, desde Abraão até hoje, no tempo dele ali,
Era o Messias que estava prometido nos profetas e Moisés, que viria para morrer na cruz do Calvário e depois ressuscitar ao terceiro dia e depois estabeleceria o seu reino milenar na terra. Caso essa nação de Israel, então, aceitasse essa mensagem de Deus, o Pai, que já vinha trazendo a Israel para um arrependimento, mas Israel não quis jamais entender a mensagem de Deus, não quis saber da mensagem de Deus para a sua vida, não quis obedecer a Deus. Você lê o Velho Testamento, você vê lá, desde a saída do Egito com Moisés, até o tempo presente hoje, essa nação está com os olhos vendados, os ouvidos ensurdecidos e seus corações endurecidos. Então tem olhos para não verem, ouvido para não ouvirem e coração para não sentir. Isso foi um julgamento de Deus para essa nação que estava resiliente em obedecer à vontade de Deus. As muitas diásporas, os muitos cativeiros, as muitas perdas de pessoas. Se há uma nação no mundo hoje que permanece até hoje, nesses 4, 5 mil anos de existência dessas nações, pós-era diluviana, se há essa nação Israel que passou por tantos naufrágios, tantos sufrágios, tantas destruições, tantas diásporas, cativeiro, mortes e mais mortes, foi uma nação muito que Deus pesou a sua mão, mas Deus jamais deixou de olhar para Israel como se fosse a menina de seus olhos. Pois bem, essa mensagem da graça está em Apóstolo Paulo, que Apóstolo Paulo não andou com São Jesus, mas recebeu a mensagem de São Jesus na glória. E tem um momento que eu quero passar para você aqui, que quando ele estava já nos seus finalmente, no seu ministério, ele foi preso em Jerusalém, em Jerusalém para poder realmente, porque ia pregar a palavra lá, ia levar uma oferta para Israel, do pessoal do leste europeu, da Ásia, juntar as igrejas, oferta, ele levar para os pobres de Jerusalém, da qual estava necessitando dessa ajuda. Mas só que a interpretação foi toda errada, e resumindo, ele foi preso pelos judeus, espancado no templo, e houve uma intercessão das autoridades romanas, prendeu ele, e dali então ele foi preso, ficou ali 2 anos preso no presídio, em Cesareia, e depois então dali ele foi para Roma, e de Roma ele foi então decapitado. Mas ali, antes de chegar até Cesareia ser preso, ele parou na escadaria para falar com o povo judeu. Muitos judeus estavam ali, furiosos e nervosos, mas em dado momento ele pede para o comandante falar para o povo, e aí então ele fala para o povo de Israel em linguagem hebraica, e ele impressionou tanto ao comandante, porque ele falou em língua hebraica. Paulo era um poliglota, era um intelectual, um homem muito inteligente, fazia parte do Sinédrio, foi lapidado nos conhecimentos de Moisés e dos profetas, na Torá e tudo mais, aos pés de Gamaliel, um grande mestre da palavra de Deus, velho testamentária, em Israel, em todo Israel, e para onde existiam os judeus, muito respeitado. E ali então ele tinha esta formação, então ele falava hebraico, aramaico, grego e o latim, então ele tinha muito conhecimento. Então ali ele chegou e falou com o povo em hebraico, houve um silêncio e começou a falar para eles sobre a sua história. Mas em dado momento, eu quero mostrar para você, por que eu quero falar, estou fazendo essa narrativa aqui, para você perceber que Deus deu mais chances para que Israel se arrependesse. E aqui Paulo vai dizer que a nação de Israel deu de mão em abraçar o Messias, virou as costas para o Messias, não quis saber do Messias jamais, porque eles queriam, segundo as autoridades de Israel, o Sinédrio, todo mundo queria que houvesse um Messias baseado na pessoa de Davi,
do rei Davi, o grande rei Davi. Não um rei, Jesus, que entrou em cima do burrico, totalmente sem as vestes reais, totalmente oposto do que eles queriam, as intenções políticas daquele tempo. Eles queriam um rei para destruir Roma, não queriam um falso rei, um plebeu, um pobre, coitado. Eles não estavam vendo na pessoa de Jesus ali o Deus eterno, o Salvador do mundo, o libertador de Israel, o restaurador de Israel, que ia estabelecer o reino de Israel para todo sempre naquele momento ali, mas Israel rejeitou. E aqui Paulo faz então uma analogia, faz uma retrospectiva que Deus falou para ele isso aí. Deus mostrou para ele isso aí. Deixou clássico para ele assim. Porque ele falou então aqui, versículo 17 de capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, você pode ler, é um dos livros muito importantes, que mostra a transição da igreja, da dispensação da graça de Deus para as nações e substituindo a mensagem do reino e colocando a mensagem da graça para o mundo, onde ali a mensagem do reino que seria para Israel ser estabelecido e descer seu Messias, reinar com Israel no mundo todo. Essa mensagem foi colocada por Deus para baixo e levantou a mensagem da graça de Deus através do apóstolo Paulo e pregar às nações. E aqui então, no versículo 17, capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, fala assim: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi que me dizia: dá-te depressa, sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Aqui está realmente, você está observando aqui, que existe aqui uma proposta espiritual aqui. Uma proposta de Deus falando aqui a respeito, para Paulo aqui. Senhor Jesus falou para Paulo aqui: sai depressa, vai embora daí, apressadamente, porque eles não vão receber você. Eles vão matar você, eles vão destruir você, porque não receberão o testemunho acerca de mim. Resumindo, que seria, aqui está para você entender que a mensagem da graça de Deus, ela teve um objetivo de Deus, assim como a mensagem que foi dada para os profetas, pelos profetas Moisés, para que a nação de Israel fosse um povo santo de sacerdote, um povo santo, separado para Deus, um povo peculiar para Deus, para essa mensagem chegar às nações. Então Deus tinha um propósito que essa nação fosse uma nação evangelizadora para o mundo. Deus quis que essa nação fosse uma pregadora do Evangelho de Deus eterno para nações pagãs que existia no Velho Testamento. Essa era a proposta de Deus. Interessante que tem um texto que fala em Salmos, fala sobre uma situação de um salmo onde os babilônicos, o povo de Babilônia, onde estava Israel preso no cativeiro, eles falam assim, tocam para nós músicas de Jerusalém, cantam música para nós de Jerusalém para nos alegrar nossos corações. E eles diziam então para os babilônicos: como nós podemos cantar para vocês músicas alegres, sendo que nós estamos aqui presos, aqui cativeiros aqui nesse país que não é nosso. Então estava errado, interpretando errado, não tirando proveito dessa possibilidade. Como Paulo fala, o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Filipenses, uma igreja também do leste europeu ali, ele fala que aproveitei essa oportunidade. Aproveitei bem as oportunidades que surgem em sua presença. E Israel não aproveitou as oportunidades, não quis de fato servir a Deus. Coração endurecido, coração revoltoso, eles queriam tudo mais, muitos bens materiais, e não queriam servir ao Senhor dos Exércitos em suas vidas. Então aqui o Senhor Jesus fala para Paulo: saia daí, vai embora, eles vão te matar. Eles não vão receber você,
muito menos o meu testemunho acerca de mim, porque eles não querem saber. Tipo assim, em outras palavras, Paulo, eles já me mataram. Entenda bem, eles me mataram. Eu já fui morto por eles. Eu já fui julgado por eles. Eles já disseram para o Império Romano, querendo Barrabás em meu lugar. Eles escolheram outro em meu lugar. Eu fiquei com eles 3 anos, de manhã, tarde, à noite, ali, falando com eles. E aí eles me crucificaram. E gritaram, todos eles juntos: crucifica-o, crucifica-o, nos dê Barrabás, mas esse crucifica-os. Então você está aí tentando mostrar para eles, falar sobre mim agora que estou ressuscitado. Se eu, quando estava presente, me negaram, pior agora vai ser eles entenderem, aceitarem que o Messias deles, que estava na terra, ressuscitou e está nos céus, à destra do Pai. Você lembra que eu passava para você aqui, meu querido ouvinte, a respeito de Estevão? Estevão também foi morto, foi apedrejado por esse mesmo Paulo, na época era Saulo, por esse mesmo Paulo, com o consentimento dele, a autoridade maior ali para poder apoiar, incentivar e dar aval para apedrejar Estevão. É interessante que Estevão falou no Sinédrio, perante o Sinédrio, o mesmo Sinédrio que julgou Jesus, falou abertamente. Estevão falou para eles: vejo o céu aberto e vejo Jesus que está em pé à direita do Pai. Aquilo foi uma máxima para eles. Aquilo foi para eles que estavam cegos, endurecidos seus ouvidos, corações endurecidos. Foi uma ofensa, foi uma agressão para os seus intelectos endurecidos, para a sua cultura, para os seus desejos humanos, carnais, aquela cegueira, aquela loucura, aquela maldade que veio nos seus corações. Eles se irritaram com aquilo, porque eles não queriam saber que aquele Messias que eles tinham crucificado, aquele Jesus que havia sido crucificado, e as suas palavras tinham entrado neles como lanças agudas, afiadas em seus corações. E então eles partiram para cima de Estevão e mandaram matar Estevão de tanto ódio, porque eles ouviram falar que esse Jesus que vocês mataram, que vocês colocaram na cruz, deram aval, apoiaram e deram toda a liberdade para Roma matar o Messias de vocês, esse está de pé. Estou vendo ele aqui agora, de pé, à direita de Deus, o Pai. E mataram ele. Então, o apóstolo Paulo não tinha como chegar a convencer eles. Então, esta mensagem do reino para Israel ficou obliterada, ficou em silêncio. E vou pegar um texto para mostrar para você, e quero terminar esse momento aqui, desta lição, desse estudo, para nós entendermos o que Deus tem proposta, e não que teólogos, e não que estudiosos, e não que pensadores, sabe lá quem, queira dizer, estabelecer regras, padrões, tempos, estações, para a palavra de Deus acontecer para a humanidade. O homem não tem parte nas revelações de Deus. Deus revelou suas revelações para os profetas. Os profetas, o homem não tem nem participação alguma ali. Deus usou homens, como fala lá, e o apóstolo Pedro fala mesmo, Deus usou homens santos para poder, através do Espírito Santo, trazer revelações ao mundo. Quem são esses homens santos? Foram o que Pedro fala, que foram os profetas e Moisés. Então aqui, o texto, aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma uma coisa muito importante, que também essa igreja estava orgulhosa de achar que estava com a bola cheia, era a bamba por ter recebido a mensagem de tal profundidade do apóstolo Paulo. Estava orgulhoso também. Então Paulo fala assim: porque não quero, irmãos, não quero, versículo 25, 26, 27, a carta aos Romanos, capítulo 11, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, este mistério, para que não orgulhais em vós mesmos, não ficar arrogante, cheio de si, que o endurecimento, em outro lugar fala cegueira espiritual, sono profundo, endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o que seria quando o tempo do gentio terminar? Que seria
no final da grande tribulação, de 7 anos, Daniel 9 profetizou, quando chegar aquele momento de final, quando o anticristo, o falso profeta e Satanás forem presos e lançados no lago de fogo, então esse tempo dos gentios vai cessar. Então vai começar a era messiânica, a era do Messias, a era de Messias descer para a terra e se estabelecer em Jerusalém, e Israel será o povo peculiar de volta, o povo sacerdote, que vai reinar por 1000 anos com o Messias. Então Israel, a nação de Israel, vai ter a supremacia mundial por 1000 anos diante de todas as nações. E aqui ele fala então que veio em parte essa cegueira, esse endurecimento, essa surdez, essa falta de entendimento para Israel, até que o tempo dos gentios vinha terminar. E Deus é fiel. Deus é fiel, porque, meus amados, como o apóstolo Pedro falou, um dia para Deus como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. E esse tempo está chegando. E aí fala assim, então, 26 fala, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião, né? De Sião virá o libertador, Messias, e desviará de Jacó as impiedades. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto a eles são amados por causa dos pais. Então veja bem que é o tempo que esta mensagem da graça está hoje aqui. Se fosse a mensagem do reino, fosse para ter dado sequência, dado continuidade, então quem teria a primazia, o primeiro lugar, como Paulo fala lá em Atos, para os judeus, a vós foi dado o direito de ouvir essa mensagem e crer nesta mensagem, no Messias de vocês. Mas vejamos que vocês estão endurecidos, o coração de vocês. E essa mensagem, o Senhor Jesus falou, é para os gentios, as nações, e eles a ouvirão. Então, o que seria? Se fosse essa mensagem para ter supremacia de Israel, hoje, quem estaria encabeçado esta mensagem do reino seria os judeus, sacerdotes, rabinos. Israel estaria em supremacia, fazendo esta mensagem acontecer no mundo todo. Mas Israel voltou do cativeiro, voltou da diáspora, depois de 2000 anos, anos 70 para hoje, voltou agora em 1948, para restabelecer, para reiniciar a sua vida na terra de Israel, até que o seu Messias volte. Até que eles passem pela lapidação, onde fala aqui sobre vão passar pelas impiedades, as angústias de Jacó. Então, meus amados, termino aqui e quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é muito objetiva, clara, mas você tem que ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que ler a palavra com oração, ler e ser um bereano, como Paulo falou, lá no livro de Atos. Bereanos eram um grupo de judeus que não somente ouvia e mastigava, não, eles ouviam, examinavam, analisavam que Paulo pregava, que alguém pregava para eles a mensagem da Bíblia, que antigamente só tinha o Velho Testamento, os profetas e a Torá, Moisés. Eles ouviam, analisavam e depois iam dar um aval, se a pessoa era de fato um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro mestre ou não. E para Paulo, eles aprovaram Paulo porque era uma mensagem de Deus, de São Jesus, a Paulo para passar não somente para os judeus, mas a todas as nações. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde e até a próxima live, em nome de Jesus.